Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço para o Gilberto Carlos Siqueira Campos. Ele é da ala Mogi Guaçu, tá bom? Então, da ala Mogi Guaçu, você está sempre conosco aqui, Gilberto. Estou mandando um forte abraço que você todos os dias está estudando aqui com a gente. E o Augusto falou, manda um abraço aqui para ele. Então, gratidão aí por você estar sempre estudando com a gente. Ontem, né, domingo, foi conferência da estaca da minha ala, estaca Campo Limpo, e eu e minha esposa fomos um dos oradores, discursante ali, e durante o discurso eu pedi, né, para as pessoas pegarem o celular e escreverem lá, Escola Dominical Brasil, e se inscrever no canal, e muita gente se inscreveu, tem muitos comentários aqui no YouTube, gratidão a todos vocês. Tem uma palavra que nós usamos aqui no canal, que é um jargão desse canal aqui, que é dizer até amanhã, né? Até amanhã significa que amanhã, novamente, nós vamos estar aqui estudando as escrituras, que aqui o estudo é diário. Todos os dias tem uma escritura da designação do Vem Segue para nós estudarmos. Convidem aí os professores, né, da escola dominical de vocês. Se vocês quiserem mandar o WhatsApp deles para mim, eu posso convidar eles a fazer o estudo com a gente também, para que domingo todos possamos estar preparados para a aula da escola dominical, tá bom? Então, se quiser, pode... Eu sempre deixo no final da descrição do meu vídeo o meu WhatsApp aí também. Se eu falar alguma coisa que não ficou muito clara, é só perguntar aí, tá bom? Tem grupos no WhatsApp de estudo do Vem Segue também. Então, quem quiser, é só mandar uma mensagem para mim aí que a gente consegue colocar nos grupos aí ou fazer perguntas sobre a mensagem aqui, tá bom? Então é isso. Tem gente que até, quando eu falo até amanhã, também levanta a mão aí, né, do outro lado do vídeo aí. Gratidão a todos vocês. E se você não tem o que escrever como mensagem, escreve esse compromisso. Só escreve isso aí no YouTube que nós já vamos saber. Até amanhã. É o compromisso de que amanhã nós vamos estar novamente estudando as Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 18, tá bom? É uma sessão curta, são 47 versículos, então o mais importante não é estudar todo o conteúdo, mas sim estudar todos os dias. Então eu separei aqui em 7 dias Doutrina e Convênio 18, para que nós possamos ter estudo diariamente aqui, tá bom? Então todos os dias vai ter o estudo aqui. Vamos lá aqui então, o primeiro versículos que a gente vai estudar aqui na sessão 18 é o versículo do 1 ao 5 hoje. Tá bom? Aí amanhã a gente continua outros versículos aqui. Aqui, qual que é o contexto histórico dessa sessão aqui 18? É uma revelação dada a Joseph Smith, a Oliver Cowdery, a família Whitner ali. Então, no cabeçalho mostra, né, sobre para quem que é essa revelação aqui. Bom, aqui, quando ele recebe essa revelação, Joseph Smith e Oliver Cowdery estão trabalhando ainda na tradução do livro de Mórmon. Estão quase finalizando. E aqui fica evidente, né, que esse não vai ser o único trabalho de Joseph Smith. Acabou de traduzir o livro de Mórmon, acabou o trabalho para Joseph Smith. Não. Fica evidente por meio dessa revelação aqui que o Senhor ele estava lançando o alicerce de sua igreja, para organizar a sua igreja aqui na Terra. E essa revelação aqui vai falar sobre isso, tá bom? Então, antes de terminar o livro de Mórmon, olha, uma das coisas, por exemplo, que eles receberam foram o sacerdócio arônico, né? Para poder batizar. Então, tudo isso já era um alicerce mostrando que a igreja também surgiria. Que a tradução do livro de Mórmon estava de longe de ser o último trabalho de Joseph Smith, aí, Oliver Cowdery e todos os envolvidos nessa obra. Então, vamos lá. Do versículo 1 ao 5 aqui. Vamos aqui. O versículo 1 diz assim: E agora eis que por causa daquilo que tu, meu servo Oliver Cowdery, deseja saber de mim, digo essas palavras. Então, ele falou, essa revelação é por conta que Oliver Cowdery quer saber algumas coisas aqui, tá bom? Então, ele vai compartilhar. E aí nós podemos transformar a escritura para o nosso dia. O que eu quero saber, né, para o Senhor? Quais são as minhas perguntas para Deus? Deus, ele responde a nós por meio das escrituras, por meio de sonho, por meio de revelação, tá bom? Então, qual é o que nós desejamos saber do Senhor? Esse é um ponto aqui para nós. Versículo 2 diz assim: Eis que te manifestei por meu espírito em muitas ocasiões,
que as coisas que escreveste são verdadeiras, portanto sabe que são verdadeiras. Então aqui ele está falando a Oliver Cowdery, que muitas e muitas vezes ele revelou a verdade ali para Oliver Cowdery por meio do Espírito Santo, né? Nós já estudamos a seção 6, que falava sobre essa revelação que Deus deu a ele, a manifestação do Espírito ali para que ele soubesse, né, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Então teve várias ocasiões aqui, né, sobre isso. Versículo 3. Tu sabes que são verdadeiras, eis que te dou um mandamento de que confie nas coisas que estão escritas. Bom, uma coisa é saber que é verdadeira, outra coisa é fazer, é colocar em prática, tá bom? Então, Deus está falando aqui a Oliver Cowdery, né? Você já sabe que é verdadeiro, você ganhou o seu testemunho, eu te manifestei por meio do Espírito Santo. Então, quando nós adquirimos esses testemunho da palavra de Deus e sabemos que é verdadeiro, nós devemos pôr em prática. Por exemplo, né? Muitas pessoas sabem que existe um Deus, mas não buscam esse Deus. As pessoas sabem que existe um mandamento de guardar o dia do Senhor, de ir à igreja, mas eles não vão à igreja. Então, uma coisa é saber, a outra coisa é fazer, tá bom? Que é o que nós queremos compartilhar aqui. Por exemplo, conhecer a verdade e praticar a verdade são coisas diferentes, tá bom? Por exemplo, Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, ele fala que até o diabo, né, ele não se firmou na verdade, ele não fala que o diabo não conhece a verdade, ele conhece, só que ele quer distorcer para enganar outras pessoas. Olha o que Jesus Cristo fala, lá em João 8, versículo 44, né? Vós tende por pai o diabo. Ele está falando aqui dos judeus que queriam pegar em pedras, né, para apredejá-lo. Então aquilo seria a obra do diabo, né? Matar uma pessoa, né, seria a obra do diabo. Então ele fala, vós tende por pai o diabo e quereis realizar o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. O homicida é uma pessoa que se mata, né? Aqui cita Lúcifer, né, o diabo, como um homicida, porque ele foi contra Deus e por isso ele foi banido do céu, ele foi expulso do céu, tá bom? Então ele foi como um homicida aqui, desde o princípio. E não permaneceu na verdade. Repare que fala que ele não permaneceu na verdade, não que ele não conhece a verdade. Então uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é praticar essa verdade. Então diz aqui, ele não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Então não basta somente sabermos a verdade, temos que praticar a verdade. E aqui, na revelação, Deus falou a Oliver Cowdery, muitas e muitas vezes eu te manifestei a verdade dessas coisas que ele estava ajudando ali, como escrevente, né? Joseph Smith traduzindo e ele escrevendo ali. Então, muitas e muitas vezes, Deus já tinha dado revelação para ele que é verdadeiro. E aí, então, no versículo aqui, falou que, aqui, né, confie nas coisas que estão escritas. Então, confiar, praticar. Se você já sabe que é verdade, confia. Né? Você conhece a lei do dízimo? Confia que é verdadeira, pratica. A lei da castidade, ou seja, qualquer outra lei que nós tenhamos, devemos confiar e viver essa lei. O versículo 4 diz aqui, porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce de minha igreja e meu evangelho e minha rocha. Aqui o versículo 4 já fica evidente, né, que o trabalho de tradução não é somente terminar o livro de Mórmon, mas que eles vão estabelecer a igreja de Cristo, tá bom? Que vai ser organizada a igreja de Cristo aqui, tá bom? Então, aqui então a gente pode imaginar uma das perguntas, né, de Oliver Cowdery, né, e das outras pessoas envolvidas aqui, Joseph Smith, Oliver Cowdery, a família Whitney aqui. Quais eram as perguntas? Como organizar a igreja? Olha, observe que eles não tinham um manual como nós temos hoje. Um manual está tudo descrito, né? Nós podemos tirar nossas dúvidas sobre muitos aspectos, né, da igreja, né? Para saber como proceder. Mas imagina a igreja surgindo ali. Como eles vão saber, né? Tem muitas perguntas, né, para se fazer ali. E aqui o versículo diz, porque nelas estão escritas, está falando do livro de Mórmon, porque nelas estão escritas
todas as coisas concernentes ao alicerce da igreja, né? E do evangelho aqui. Bom, então, a primeira coisa aqui, ele fala que dentro do livro de Mórmon tem os alicerces para que nós possamos, para que eles pudessem servir de manual ali para começar a igreja. Por exemplo, né, lá no livro de Mosias, quando Alma ele estabelece uma igreja, e aí o que acontece? Muitas pessoas acabam quebrando os mandamentos, não voltando para a igreja, e Alma não sabe como agir, leva para o rei, aí o rei devolve para ele, não, você cuida deles de acordo com o Senhor. Ele busca a Deus, e aí ele fala, aqueles que não se arrependerem vão ter que ser excomungados, vai riscar os nomes deles da igreja. Então veja que ele vai recebendo instrução como que era para agir na igreja. Então veja que o próprio livro de Mórmon estava servindo de instrução como que eles deveriam estabelecer a igreja. Por exemplo, tem a maneira correta como é feito o batismo dentro do livro de Mórmon. Tem ali também a oração sacramental. Olha só, eles iriam iniciar a igreja e eles tinham como que é feita a ordenança do sacramento. Olha que importante. Então, as próprias escrituras serviu aqui de manual para eles. É isso que a escritura está dizendo aqui. Então, o versículo 4, lendo de novo, diz aqui, ó. Porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce de minha igreja e meu evangelho e minha rocha. Aqui fala, então, sobre minha igreja e minha... Acho que eu vou falar na próxima desse. No 5 também fala minha igreja e meu evangelho. Aqui, falando especificamente sobre as escrituras ser um manual, tá bom? E em Josué capítulo 1, né, logo depois que Moisés ele é levado e Josué fica sozinho para governar o povo, para entrar na terra prometida, olha só o que o Senhor fala para ele. O que vai servir de manual para Josué? Lá em Josué 1, versículo 7 em diante, diz: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie, nem da direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, para onde quer que andares. E não se aparte a tua boca do livro desta lei. Ele está falando, olha, não é para se desviar das escrituras, nem da direita nem para a esquerda. Moisés já havia recebido, né, os mandamentos ali. O livro de Levítico era como se fosse um manual do sacerdócio arônico. Então ele já tinha a base. E aí ele está falando para Josué, para você se dar bem nessa tarefa, Josué, que você está com medo, olha, você não pode se desviar do que está escrito nas escrituras, nem para a direita nem para a esquerda. Anda com ela, vai de acordo com o que as escrituras estão. Então o Senhor dá aqui as próprias escrituras como sendo um manual aqui para Josué. E aqui, no caso, ele está para restabelecer a igreja de Cristo, né? Em nossa época, o Senhor está dando a revelação falando para usar as próprias escrituras, o próprio livro de Mórmon servindo de alicerce. Versículo 5, o último versículo que vamos ler hoje, da seção 18, diz assim: Portanto, se edificares minha igreja sobre o alicerce de meu evangelho e minha rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Então, aqui falou sobre estabelecer, né, a igreja de Cristo sobre o evangelho. Então, o que é a igreja e o que é o evangelho, né? O evangelho, a palavra evangelho, né, no grego, significa boas novas. Então, as boas novas de Jesus, é por meio de Jesus. O evangelho de Cristo significa o plano de salvação por meio de Cristo que nós somos salvos. No manual do Guia de Estudo das Escrituras, diz o seguinte aqui, ó. É o plano de salvação, plano de Deus para a salvação do homem, que se tornou possível pela expiação de Jesus Cristo. O Evangelho engloba as verdades, leis eternas e os convênios e ordenanças necessárias para que a humanidade possa voltar à presença de Deus. Deus restaurou a plenitude do Evangelho na Terra no século XIX, por intermédio do profeta Joseph Smith. Então, isso que é Evangelho, né? O Evangelho de Cristo, tá bom? É as boas novas que nós tem esse plano que nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Então, esse é o Evangelho. Então, aqui falou sobre estabelecer a igreja sobre o Evangelho. Então, sobre isso que a igreja é estabelecida. O que é a igreja? A igreja tem outras definições, né? Tem definições de pessoas, porque a igreja não é as paredes, né? Muitas vezes
as Escrituras falam que Cristo vai vir buscar a sua igreja. Isso não significa que ele vai levar tijolo, casa, não. Ele está falando das pessoas. Nós somos a igreja de Cristo. Mas, ao mesmo tempo que nós somos a igreja de Cristo, também a igreja de Cristo é uma instituição. E é bom que seja, porque tem que ter uma instituição organizada para fazer, por exemplo, templos, né? Para ter uma organização da expansão do evangelho crescendo para outros lugares, por exemplo, missões, são mandados elders, sisters, né, pregar o evangelho, então precisa de uma organização. Então, quando nós falamos que a igreja é perfeita, nós estamos falando dessa organização que recebe revelação direta de Deus. Essa igreja é perfeita. Mas nós que somos a igreja também, nós somos falhos e temos os nossos erros. Tá bom? Então tá certo tanto em um termo como no outro aqui. O fato é que o Senhor falou para estabelecer a igreja dele sobre o evangelho dele. Tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho aqui com vocês, da sessão 18, versículo do 1 ao 5 hoje. Amanhã a gente continua o nosso estudo aqui. Gratidão por vocês, novos inscritos aqui. Não esqueçam de deixar um comentário aí dizendo até amanhã. É o compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.